E vocês viram a opinião desse vascaíno sobre torcida única em São Januário? Isso é uma burrice monstruosa. Estão dando pros caras uma pública Todos os argumentos que eles querem. Tudo que eles querem. Isso é burrice por todos. Primeiro, uma burrice. Isso é uma burrice, meu amigo. Olha só, eles. Sabe o que vai acontecer no jogo de volta? O Maracanã não vai ter um vascaíno, certo? Até pode ter. Na cadeira, camarote, mas irrisório. Eles vão vender quase 80 mil ingressos. Que é o estádio todo. Ou 75 mil. Vai ser de caras o maior público do campeonato. À toa. Mas que o Vasco vai fazer isso? O Vasco vai ganhar 0, vai ficar com a renda pequena em São Januário, e o pior, continua, vai para uma coisa horrorosa, chamada torcida única. Eu sou radicalmente contra. Para mim, isso é a falência total do futebol. A torcida única é a falência do futebol. Não é só de segurança pública, não. É do futebol. O futebol é de duas torcidas. Torcida única é palhaçada. Palhaçada. Eu sou contra a torcida única. Sempre serei contra a torcida única. Entendeu? E o Vasco, eu jogo o quê? Para 20 mil pessoas? Os caras, o maior público do campeonato dos caras. Isso aí não. E o pior é o seguinte: isso é um apequenamento. Para mim, isso é um apequenamento do clube. Pedir torcida única para jogar, isso é apequenamento. E mais, você vai estar se afastando cada vez mais do Maracanã quando tem que ser o oposto. Você tem que ir pro Maracanã. Você está perdendo dinheiro, rodada a rodada. Aí depois vai querer jogar no Maracanã, eles vão falar não. Você vai querer jogar no Maracanã? Eu quero não. Joga na torcida única aí, pô. Então, assim, é tudo errado. Tá tudo errado. Isso não pode sair. Espero de coração que essa palhaçada não seja feita. Porque vai ser contra o Vasco. Tá aí, galera. Nem os próprios vascaínos estão apoiando essa decisão insana do presidente deles, do Pedrinho, né? E é algo que a gente vai debater já já. Vamos falar também sobre essa decisão da diretoria do Flamengo em não transmitir mais jogos das categorias de base, né? Segundo a nota, pelo menos o Sub-20 terá transmissões, mas até agora a gente não viu uma transmissão do Sub-20 depois que a Flá TV virou a Flamengo TV. Sobre o mercado da bola, segundo a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo está de olho no Pombo, é isso mesmo, no Richarlison, jogador atualmente no Tottenham. E sobre aquela briga de peruano com o BAP, a justiça determinou que o peruano não vai para a cadeia por enquanto, mas terá que usar tornozeleira eletrônica. Essas e outras você encontra agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, essa aqui é uma das matérias mais difíceis que eu já fiz aqui na Flageral. Todo mundo sabe que o foco da Flageral é acompanhar a base rubro-negra. Meu pai já acompanhava a base desde que ele tinha, né, uns 14 anos, meu falecido pai. Eu acompanho a base há muito tempo também, é o nosso foco aqui no canal. E infelizmente, na data de ontem, o Flamengo soltou essa nota oficial. O Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o departamento de futebol, não realizará transmissões ao vivo da categoria Sub-15 e também Sub-17 na Flamengo TV. Só um asterístico aqui, tá? O Sub-20 também não está sendo transmitido, mas vamos lá continuar com a nota. A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas categorias de base e proteger os atletas ainda em processo de formação. O clube entende que evitar essa exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos. O Flamengo reafirma o seu compromisso com a categoria de base e investirá e seguirá investindo na formação dos atletas. É isso que diz a nota e vamos refletir aqui sobre alguns temas, né? Quando o Flamengo joga no Sub-17 também, contra algum outro time aqui do Rio de Janeiro, joga fora de casa, existe a transmissão ao vivo em vídeo. Então, essa proteção para não expor o atleta, eu não entendi direito, porque eles continuarão sendo transmitidos ao vivo pelos outros clubes. O Sport TV também transmite o Sub-17, né? Tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas fases mais agudas da Copa do Brasil. Então os atletas continuarão tendo as transmissões ao vivo. Só na Flamengo TV que não. Eu sei que a parte financeira é algo ali que demanda de um custo elevado para ter transmissões da base, ok? Não é algo tranquilo de fazer, demanda ali um padrão um pouquinho maior, então
há um gasto muito grande de dinheiro. A nota não fala sobre isso, mas existe sim esse gasto maior. E será uma economia para a Flamengo TV não transmitir essas categorias. Uma dúvida que eu fico, conforme eu falei na nota ali, questionei na nota, né, botei um asteriscozinho, o Sub-20, a nota ela não inclui. Né? O Vene Casagrande falou que o Sub-20 terá transmissão. Só que o último jogo transmitido do Sub-20 foi, eu acho, se eu não me engano, foi o 7-1 que a gente fez quando, em cima do Sampaio Corrêa, quando o Lohan estava jogando pelo Sub-20. Ele tinha acabado de voltar para a categoria, né? Ele ia ser negociado e não foi, e o Flamengo estava jogando a Libertadores. Então, como ele não estava inscrito na Libertadores, ele jogou essa partida. Foi o último jogo transmitido pela Flá TV. Na Flamengo TV ainda não tivemos nenhuma transmissão do Sub-20. Então eu fico torcendo para que pelo menos a gente possa acompanhar os lances do Sub-20, que tem vários excelentes jogadores, e os jogadores já estão com uma idade até mesmo para jogar nos profissionais. Em relação ao Sub-17, infelizmente não poderemos acompanhar o Rian Roberto, que é um jogador que tem uma qualidade ímpar, um jogador muito agudo, muito objetivo, né? Chuta muito bem pro gol, tem um drible assim realmente insano, e a gente não poderá acompanhar na Flamengo TV. Deixo essa dúvida para vocês, esse questionamento. Vocês acham que foi uma atitude acertada do Flamengo, ou vocês acham que não adianta não transmitir na Flamengo TV se terão transmissões em outros canais, tanto em canais de TV fechada, quanto também em canais de outros clubes quando o Flamengo jogar como visitante. Somente como mandante, pelo que eu entendi, a gente não conseguirá ver essas transmissões. É isso, galera. Não esqueça de botar a opinião de vocês aqui embaixo, é muito importante, e eu fico de coração, galera, torcendo para que pelo menos os jogos do Sub-20 eles tenham transmissões e que o Flamengo em algum futuro próximo ele mude essa decisão e volte a transmitir as nossas categorias de base ao vivo, até mesmo para a gente conseguir trazer as matérias aqui, falar sobre a qualidade dos jogadores e acompanhar, né? O principal, que sempre foi a base do Flamengo, porque craque a gente não compra, craque a gente faz em casa. Rapaziada, saiu a decisão da justiça em relação ao peruano, né? Aquele embate entre peruano e BAP, atual presidente rubro-negro. A justiça determinou que sim, o peruano está errado e que ele terá que acatar ali algumas medidas que a justiça impôs. Uma delas é usar tornozeleira eletrônica, a outra é não poder se aproximar do BAP. Vamos lá. O Vene Casagrande ele botou pontualmente aqui o que a justiça determinou. Peruano terá que comparecer em juízo, proibição de se aproximar do BAP, bloqueio de rede social e usar tornozeleira eletrônica, né? Frise que do mandato de intimação deverá constar ainda que o eventual descumprimento poderá acarretar a decretação da prisão preventiva. É isso. O BAP, ele tá nesse embate aí com o peruano. O peruano foi nas redes sociais, falou muita coisa do atual presidente e a justiça bateu o martelo e determinou que sim, terá que usar uma tornozeleira eletrônica e se ele aloprar, ele vai acabar sendo preso, né? Foi isso que disse. Se ele não acatar alguma dessas medidas, a prisão será o seu destino, pelo que eu entendi na matéria. É isso, galera, em relação a peruano e BAP. A gente às vezes acaba se desentendendo com uma pessoa aqui, com uma pessoa ali, mas nada impede que no futuro eles façam uma amizade ou pelo menos consigam conviver em harmonia. Essa é a minha opinião, queria muito saber a sua opinião. Não esqueçam de colocar ela aqui nos comentários, que a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E falando sobre mercado da bola, segundo a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo estuda a contratação do Pombo, isso mesmo, do Richarlison, que atualmente é atleta do Tottenham, mas o clube não descarta negociar o jogador na próxima janela. Segundo a jornalista, Flamengo, Fluminense e também o Palmeiras, eles estão de olho nesse atleta e tentarão
a princípio, trazer ele na próxima janela. O jogador, ele tem a intenção de permanecer, segundo a jornalista, lá na Europa, mas o jogador está aberto a ouvir propostas de clubes também do Brasil. Vocês acham interessante trazer o Pombo para o Flamengo, né? Um jogador ali com características parecidas com a do Pedro? Porque hoje em dia, igual o Pedro, só o Pedro mesmo, porque o Juninho, ele é um jogador de maior movimentação, joga mais fora da área, e o Richarlison, ele é mais parecido com o nosso camisa 9, né? O Pedro é realmente um jogador top, um dos melhores centroavantes, sempre falo isso aqui nos vídeos, e fica esse questionamento, né? Será que realmente vale a pena? Porque o Flamengo terá que gastar uma grana. Não sei se será uma grana preta, mas com certeza o jogador não sairá por um preço muito baixo. Fica essa dúvida, fica essa expectativa. Tem alguns torcedores que querem a contratação do Richarlison, mas pelo que eu vi, a maioria descarta essa possibilidade, né? A maioria prefere que ele vá para um outro clube, que o Flamengo, se tentar a contratação de centroavante, tente a contratação de outro jogador. O Richarlison tem uma história bem interessante na Europa, é um jogador bastante rodado, bastante experiente, e aí fica esse questionamento. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, nem mesmo os torcedores do Vasco estão apoiando essa atitude vexatória do presidente do Vasco em bater na mesa e falar: se tiver que ter torcida única, terá torcida única. Isso abre um precedente muito complicado num dos últimos estados do Brasil que tem torcida mista, né? Pelo menos na minha opinião. E os próprios torcedores do Vasco estão falando, né? É uma atitude errada. A torcida mista é algo imprescindível aqui no Rio de Janeiro, é algo fantástico. E as torcidas, elas não ficam de um lado e do outro lá no Maracanã. Elas assistem as partidas misturadas, cara. Um torcedor rubro-negro ao lado de um vascaíno, sem problema nenhum. Isso é algo épico, é algo exemplar para todo o Brasil, é algo que a gente sempre exaltou. Então o BEP, ele tem que garantir essa segurança dos torcedores do Flamengo. É um batalhão especializado, eles trabalham somente com torcidas em estádios. Então que coloque um efetivo maior, mas o que não dá é pra gente meter uma faca e rasgar o peito dos torcedores, fazendo com que a torcida única seja algo que no futuro possa ser imposto aqui no Rio de Janeiro. E esse, infelizmente, é o primeiro passo. Queria muito saber a opinião de vocês. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Ela é sempre muito bem-vinda, principalmente sobre esse assunto que é muito sério. Valeu, nação. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Tomara que a Flamengo TV reveja, né, que a diretoria, junto com a Flamengo TV, reveja essa situação das transmissões de base, porque ficar sem ver jogo da base rubro-negra é osso duro de roer.